Aí, Tudo bom? viva! Tudo Tudo bem? jóia? Tudo. Ai, Nossa, toda maquiada pro café, adorei! é claro, né? Que Muita linda, vaidade. obrigada! Imagina. Ó, e ainda preparei, tá vendo? Ó, um café. Isso, olha aí, café de bule, que chique! Eu preciso de um bule, isso é uma nova aquisição que eu preciso, porque agora eu tô. Eu ficava com a máquina, aliás, a máquina tá aqui do lado agora. A Entendi. máquina agora tá aqui. Eu ficava só fazendo com a máquina. Aí, ó lá, Cláudia, superprodução. Aí eu passei com a maquininha italiana e agora eu tô aprendendo a fazer o café de coador, porque eu não sabia fazer um café de coador. Olha que coisa, né? Mas tudo bem. Agora aprendi. Eu aprendi por Ah, causa é, da Lucila que me deu café. entendi. Então, eu gosto de louça, né? Eu tenho bastante coisa antiga, coisa de família, herança. E eu uso. Então, assim, as mulheres já de idade da família acabam doando para mim Que legal. porque eu uso tudo. Então, É, assim, o que eu tenho aqui é da minha avó. Essa aqui é da minha avó. É, ela tem um conjuntinho da minha avó. De mais antigo aqui que eu tenho é isso. Ah, e eu ganhei ah, também uma de um amigo que ele me deu uma de um brechó. Então, é o que eu tenho de mais antigo. eu até pensei em fazer. Eu tenho um tipo um lossário, sabe, antigo, que só tem louça antiga, tem muita coisa, muita xícara. Que E, legal! e eu tenho, e aí tem uma coleção de xícaras de café, de chá, de bule. Tem coisas bem antigas, coisas de vó, de tia, da minha mãe ainda, né, que já me deu. E então, assim, eu curto e eu gosto dessas coisas de arrumar a casa, arrumar a mesa. Então, eu acabo usando tudo. Aí eu acho que as pessoas veem que eu não deixo guardado, né? E que Uhum. eu uso no dia a dia toalha, louça. E aí elas gostam de me dar, porque elas falam, né? Que assim, você curte e vai continuar usando, né? Porque geralmente as pessoas guardam, né? Ah, eu não guardo nada, eu saio usando tudo também. Então, eu uso É. e agora eu tô com um monte que eu tô ganhando. As pessoas estão resolvendo me dar as xícaras de presente. Eu tô adorando, fica um monte de xícara diferente. Eu gosto também. Então já começamos a falar dos hobbies. Começamos. Normalmente a gente começa ao contrário, a gente fala dos hobbies por último. Começamos falando dos hobbies. Uma das coisas que você faz, então, é cuidar de. É um tipo de coleção, né, Cláudia? É uma coleção, né? Eu não sei se é coleção, porque geralmente as pessoas que têm coleção guardam, né? É, E, é. então, assim, Ah, eu não guardo, por não. exemplo, eu herdei muita coisa de. O João até acho engraçado, né? Para quem não conhece, né? Que na lista de compras tem uma coisa que ninguém compra mais, que é goma Pox, que é para engomar toalha e guardanapo, Ai, né? Cláudia, eu nem sei fazer isso. Então, mas assim, aqui, nossa, goma Pox é igual detergente, usa, acaba, Gente. entendeu? Então, assim, e eu ganhei muita coisa que as pessoas, assim, por exemplo, de tias do João, que elas nunca tinham usado, né? Tá, tá. Mas como a minha mãe usa as dela, então, assim, eu acho que eu aprendi a usar também. Então, assim, até quem trabalha aqui é uma coisa normal, engomar roupa, passar, entendeu? Então, assim, tem umas coisas, quarar roupa, né? Colocar. Sou péssima com isso. Eu peço para minha mãe, eu peço ajuda para os universitários. Mãe, ó, essa não dá, não dou conta, resolve aí, porque não sou capaz. Essa parte ainda não sei, um dia eu aprendo. É porque eu acho que você sempre ficou perto da sua mãe, É, né? é. Como eu fui morar no Paraná, Ah, chegou uma hora assim que não dava, eu tinha que resolver sozinha, né? uhum. Então, assim, aprendi a engomar roupa, tirar mancha de roupa, pôr roupa para quarar, né? Ter os equipamentos, né? Panelas grandes para muita gente, para fazer comida para muita gente, Que né? essa é uma Essas outra coisa que você coisas. gosta de fazer, que eu já comi um risoto seu sensacional. Eu acho que assim, é uma coisa que
por exemplo, panela grande, né? Assim, você não compra, você vai pegar na casa da mãe. Para que você vai comprar uma panela gigante para cozinhar? Mas quando você mora longe da mãe, você vai tendo que ter, E né? você foi morar longe com quanto tempo? Com quantos anos? Você era jovem? Eu tinha 28 anos, 29, né? Eu Tá, não casei era com... tão. Não, eu casei com 26. Tá. Aí depois, eu acho que 1 ano e meio eu engravidei. E quando o João Mateus estava mais ou menos com quase 2 anos, eu fui morar no Paraná, Porque você é né? daqui de Ribeirão. Não, eu sou de Santo André. Ah, tá. Tá. E aí você foi pro Paraná? Na verdade, assim, eu sempre morei com alguém. Eu falo que eu nunca tive, né, esse privilégio que as nossas alunas têm de morar sozinha, de morar em república. Porque eu morava em Santo André, aí fiz a universidade morando na casa dos meus pais, porque dava para ir, né, e voltar. E aí eu só saí de casa para casar. Entendeu? Tá. Então, saí de casa, aí eu fui morar em Moema, fiquei lá uns 3 anos. E durante um tempo, igual agora, né, que está com um apagão de concurso público, né? Teve uma Uhum. época também, eu casei em 95, né? Era essa onda da privatização, Uhum. tinha universidades, era tudo particular, né? O incentivo do governo Fernando Henrique na época era para as universidades particulares. Uhum. E aí apareceu concurso na Estadual de Maringá. Tá. Então, assim, aproveitando essa onda, primeiro o João prestou e ficou indo e voltando, e depois eu prestei e os dois acabaram, né? Nós dois acabamos, né, lecionando lá na Estadual de Maringá, e eles tinham um programa interinstitucional com a Universidade de Londrina, uma Sei. pós-graduação. Então, a gente também lecionou nesse programa. E nós ficamos lá até passar na FEA. Foi quando eu vou, que aí eu cheguei em Ribeirão Preto, né? Então eu Tá. saí do Paraná por causa da USP, né? E vocês Mas eu vieram gostava juntos muito de também? lá. Oi? Vocês vieram juntos também ao mesmo tempo? Ou próximo? Não, ao mesmo tempo, era um edital, era justamente o momento contrário de hoje, né, Lu? Porque estava expandindo os cursos, expandindo, né, os campi, e aí eram 4 vagas para a FEA, porque a FEA era um curso novo, né, uma unidade nova, então ainda estava recrutando gente para formar a FEA. Uhum. E aí eram 4 vagas. O João passou, ele se inscreveu para os 4 editais. E eu me inscrevi só para um, que era Hum. de teoria geral e administração pública. Os Hum. outros eram muito fora da minha área e aí eu não passaria. Porque eu não sou tanto da administração como o João, que tem, né, Uhum. graduação, mestrado, doutorado. E aí ele passou no primeiro. Como ele passou no primeiro, eu falei, então tá bom, então eu vou prestar para ver se eu passo. E eu acho que assim, teve uma coisa que me ajudou muito, porque eu achava que realmente ele fosse passar. Porque a Uhum. gente já estava no programa de pós-graduação, a gente tinha orientando de PIBIC, que tinha uma experiência de universidade já há alguns anos. Uhum. E eu achava que ele ia passar, mas eu achava que eu não tinha muita cara da fé, né? Bom, eu acho que Tá. até hoje eu ainda não tenho muita, né? Mas eu falei, ele vai passar e eu vou ficar sem emprego, né? E vou ter que morar lá. Então me bateu um desespero. E na mesma época teve concurso na Unesp, que tem um curso de gestão pública na Unesp, em De Araraquara. Araraquara, que estava formando basicamente esse curso também, né? Ele já tinha um tempo, a graduação já tinha um tempo. Ah, verdade, porque é E que você falou 95 você foi para o Paraná. 95 é o ano que ele estava sim. formando, que foi o ano que eu me formei em letras. Ele estava, acho que a primeira turma se formou em 95, uma coisa assim. Então, quando eu prestei foi 2003, Já não fazia é? tempo, é. Então, assim, aí em 2000, e o concurso lá foi super concorrido, teve muita gente, foi muito difícil, durou muitos dias, e eu passei.
Tá. Então, quando eu passei lá, que eu falei assim, nossa, eu não vou ficar sem emprego, né, numa universidade boa, aí eu dei uma relaxada. Então, assim, acho que fui prestar, né, a fé num esquema mais tranquilo, né, e aí deu certo, né, Tá. aí deu Entendi. certo. E você ficou no Paraná quanto tempo? Vocês ficaram? Quantos Eu anos? 4 e o João 7. Tá. E, inclusive, a minha filha, né, a Maria Valentina, nasceu em Maringá. Tá. Ela é Eu falo que paranaense. eu falo que ela é a minha princesa do noroeste do Paraná. Deixa eu aproveitar e já colocar uma pergunta que o Cláudio fez aqui. Peraí. Ele perguntou, ele fez uma pergunta, eu vou botar, foi o Cláudio, né? Vamos colocar aí que vamos dar nome aos dois, que ele está perguntando assim. Aproveitando que você está falando, não sei se todo mundo sabe, todo mundo que está nos ouvindo, então ele está perguntando como é que é para a Cláudia ser a passadora e não a Cláudia Souza. Então explica para as pessoas, né, quem que é o João que você está dizendo e por que que tem essa coisa, né? Então, na verdade, meu nome de solteira era Cláudia de Souza. E aí, isso causou vários problemas na minha vida, porque eu tenho um monte de homônimo. Hum. Inclusive, uma jornalista que se chamava, né, se chama ainda Cláudia de Souza, né? Até essa monja Cohen, que é bem Ah, famosa, o nome dela é Cláudia de Souza. O nome tá. original. Sei. Uma vez eu vi que era o nome dela. Então, assim, eu tinha vários homônimos. Quando eu prestei vestibular, eu tinha outras. Eu reclamava muito com a minha mãe, porque ela só colocou o último nome do meu pai. Podia ter colocado pelo menos os dois, que era Batista de Souza, só colocou um. E não Uhum. colocou o dela, que era um sobrenome italiano. E, assim, isso causou várias confusões aí, né? Então, assim, Sim, quando eu casei, eu nem pensei em não colocar o nome do marido para me livrar dessa história dos homônimos, né? tá. O que eu não achei é que eu ia virar passadora, né, Lu? Porque assim, o mundo é muito machista, né? O mundo é machista, a universidade é machista, a ciência é machista, né? Então, assim, aí o João, que é o meu marido, para quem não conhece, também é professor na FEA. Eu até, essa semana eu tive na FEA, fui pegar uns documentos e eu olhei, a minha sala é do lado da dele e o meu escaninho é do lado do dele. Aí eu falei, Tá. nossa, até meu escaninho é do seu lado, eu falei para ele, sabe? E aí você vai perdendo o nome. Eu perdi o nome durante um tempo, né? Então, assim, eu Uhum. sou a passadora, onde a referência é o passador. Então, assim, é o passador que pensa, o passador que estuda, o passador que pesquisa. Então, eu demorei, né, alguns anos para recuperar o meu nome e as pessoas Uhum. entenderem. Tudo bem eu ser a passadora, mas Uhum. eu pesquiso, tenho personalidade, né? Produzo, né? Então, assim, foi uma coisa que eu tive que... Eu ganhei o passador, mas eu tive que reconquistar o meu nome e quem eu era depois de eu acrescentar um sobrenome. Olha como o mundo é maluco, né? Pois Mas é. eu. E vocês trabalham juntos, vocês têm o grupo de pesquisa juntos, vocês têm mais ou menos a mesma área de pesquisa. Acho que talvez isso dificulte, não, de você se desvincular dele. Porque assim, como o mundo é machista, quando Uhum. aparece alguma coisa, as pessoas iam direto nele. Não achavam que era eu que estava produzindo, entendeu? Uhum. Então, assim, Uhum. tá bom, vê um artigo publicado que ele participou, que tem o nome dele, mas que, por exemplo, fui eu que fiz. E aí Uhum. eu compartilhei os resultados com ele. Aí iam Uhum. chamar, por exemplo, numa banca, chamavam ele, aí ele falou assim: não, mas isso aí quem estuda de fato não sou eu, é a Cláudia, sabe? Aí a Por isso, pessoa vai entender quem isso que é, né? então, assim, isso aconteceu muito. Eu tive que as pessoas me verem falando, me verem apresentando em congressos, em palestras, para conseguir meio que compreender, né, que assim, tudo bem, nós coordenamos, os dois coordenam o GPublic, né, que é o Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, mas ao mesmo tempo temos
identidades diferentes, né? E Uhum. objetos diferentes, né? Mas, assim, é uma grande parceria. Isso eu acho que é o lado, talvez, às vezes, né, meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, é um prazer, né, Lu? Porque nunca falta assunto, né? Então, Uhum, uhum. assim, né, a gente vai jantar, então, assim, sempre tem coisa para conversar, a gente vê o mundo com os mesmos olhos, né? Nós gostamos, nós compartilhamos dos mesmos hobbies, né? Então, assim, eu gosto de cinema, de arte, de música, e ele também. Eu acho que seria difícil para mim, né, conviver com uma pessoa que não gostasse desse universo, Uhum, né, ou que uhum. não entendesse, né, é até engraçado às vezes, né, porque, por exemplo, campanha eleitoral, né, a gente não pode assistir os dois juntos, porque assim a gente fica dando risada, porque assim a gente tem a mesma reação no mesmo momento, ou xinga na mesma hora, sabe? Uhum, uhum. Então eu acho que isso é saudável, né? Eu acho Tá. que isso é saudável. O difícil é administrar, né? Essa coisa do machismo, né? Dos egos, né? A universidade é um espaço de egos, né? Então, assim, você administrar esses egos, né? Assim, é complicado, né? A Gessiane está dizendo que a Gessiane também tem uma situação parecida com a sua. Acho que eles não são bem da mesma área, né? Mas a Gessiane está dizendo assim: é muito doida essa situação das pessoas não perceberem a individualidade das pessoas que são um casal, né? Sim, claro. Porque é muito difícil, porque ali na fé tem vários casais, né? E Sim. aí as pessoas se identificam muito como se fosse uma pessoa só. E na verdade são dois indivíduos que em alguns momentos podem ter opiniões diferentes, né? Você está dizendo que existe uma sintonia, até o Rui aí está mencionando essa sintonia, mas são diferentes e podem ter opiniões diferentes em alguns pontos, né? É verdade, é verdade. É Você verdade. você mencionou machismo. Fala mais desse machismo na academia, coisas que você já passou, que eu também já passei, mas enfim, vamos tentar falar. Porque, afinal de contas, a gente está falando de mulheres da fé, né? Então, acho que essa coisa de falar um pouco desse machismo, eu percebo algumas mulheres que sequer percebem o machismo, sabe, Cláudia? Eu acho isso um pouco espantoso, mas acho que vai um pouco de educar também as pessoas para perceberem. Mas você percebe. O que você percebe? O É, que você já passou? O que você pode contar? eu acho que assim, as mulheres são tão subjugadas que tem algumas que nem percebem, né? E ao mesmo tempo, eu acho que não só na fé, né, mas no Brasil e nas organizações como um todo, o machismo é meio velado, né? Então, Uhum. assim, é muito velado, é muito sutil, né? Mas eles são bem fortes, né? Então, assim, você ter mulheres, né, fortes que pensam o que falam, né, e que falam com outros homens de igual para igual, né, e independente de sexo, eu tenho isso, eu esqueço que o gênero é diferente, Uhum. entendeu? Eu Eu tenho tô isso falando também. ali, eu tenho ali o indivíduo que eu estou respondendo, entendeu? Uhum. Uhum. E com o tempo eu percebi que isso é insuportável para alguns homens, Uhum. entendeu? Então, assim, eu acabo confrontando a pessoa só pela minha existência, por eu ser mulher. A pessoa se sente confrontada. E eu não estava Uhum. fazendo isso para confrontá-la, sabe? Uhum. Uhum. Eu estava só me expressando, eu estava falando o que eu acho do mundo, dando as minhas opiniões, né? Sustentando aquilo que eu acredito. E aí eu percebo que ela se sente individualmente confrontada, sabe? Porque Uhum. é uma Uhum. mulher que está falando aquilo. Então, assim, agora, até pós-pandemia, eu consigo entender um pouco melhor isso. Foi boa a pandemia nesse sentido, sabe? Ter um pouco Uhum. desse distanciamento para ver, né? Por que algumas pessoas ficavam tão incomodadas comigo, né? Por que eu causava muitas vezes, né? Assim, tanta resistência, né? E Mas ao o que mesmo você acha da tempo, pandemia que te ajudou a pensar? O que você entendeu a partir da pandemia?
Eu acho que primeiro, assim, você refazer e priorizar o que realmente é importante. Porque Tá. quando você fica, que nem é o meu caso, que trabalhava, eu ainda trabalho, mas assim, Uhum, sim. um volume gigantesco de atividades e de pessoas e assuntos diferentes, né? Às vezes você entra nesse rodamuinho e você nem pensa muito. Então, assim, a pandemia, eu acho que ela deu tempo para nós pensarmos em quem nós somos, Uhum, né? Então, assim, tá. me ajudou a lembrar também de quem eu era, né? E Talvez das voltar para coisas. casa também, não, 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 Cláudia, essa coisa que você estava falando no comecinho, das louças e das toalhas, estando em casa, isso faz mais parte do dia a dia. Não que não Então, fizesse antes, mas. eu acho que isso aí, isso eu não sinto tanto, porque Hum, eu não sei se é porque eu sou muito prática e eu tinha que fazer, entendeu? Com 2 filhos, morando longe de mãe, nenhum parente em Ribeirão, nem lá no Paraná. Então, na minha cabeça, eu arrumei um jeito de transformar isso num hobby. Então, tá. assim, essa coisa assim de limpar uma geladeira, para mim é uma felicidade, entendeu? Arrumar um armário é super relaxante, Ai, meu entendeu? Deus. Porque Tem assim, aqui dar ajudada, que eu mudei aqui, vem ajudar aqui em casa. o que eu vejo é assim, eu trabalho o tempo todo com a cabeça. Então, Aham, assim, sim, fazer trabalhos manuais me sim. relaxa. Sim, sim, Eu sem sei dúvida. que isso não é assim para todas as pessoas, Uhum, uhum. mas limpar a casa, arrumar um armário, cozinhar, decorar alguma coisa, fazer um arranjo, é assim, o que as pessoas acham que lavar uma louça, que é trabalho doméstico, para mim é ok, porque me relaxa. Então, mesmo nessa minha, as pessoas não me veem muito assim, né? Uhum, uhum. Né? Mas mesmo antes da pandemia, são coisas que eu sempre faço, né? Tá. Então, assim, ai, tá bom, eu vou arrumar, sou eu que arrumo os armários, eu gosto de limpar, é tudo organizado, praticamente tenho toque, entendeu? Eu gosto de cozinhar, gosto de dar essa fofada na casa que eu falo, Uhum, sabe? uhum. De pôr flor, de pôr vela, de ter cheiro, né? Que nem agora é Páscoa, a minha casa tá inteira de coelhos, né? Tá. Eu nem tenho netos e nem filhos pequenos, mas assim, eu falo assim, gente, a gente tá aqui o tempo todo, né? Então, assim, vamos dar essa sensação de bem-estar. Então, eu já Uhum. fazia isso. Tá. O que eu acho que foi diferente é esse distanciamento em relação às pessoas que fez assim ficar muito forte para mim o que é importante e o que era ego, Tá. sabe? Tá. Então, assim, ok, esse projeto é legal porque tem a ver com a minha identidade, me dá prazer. Isso aqui só serve para ego, entendeu? Tá. Entendeu? Tá. Então, assim, você vai eliminando, né? Assim, coisas que talvez hoje eu acho que eu não tenho mais vontade de fazer, né? Talvez, assim, por ver uma coisa mais simples, talvez uma vida mais simples, né? Talvez faça mais sentido, né? Talvez tenha um pouco de relação com a maturidade também, será que não? Eu acho também, né? Assim, a gente vai, como que fala? Vai apanhando da vida, né? Tem que aprender alguma coisa, né? Tem que, né? Mas tem gente que apoia e É. não aprende, né? Enfim. Assim, assim. Não, eu tenho isso, Lu, né? Eu tenho essa coisa do autoconhecimento, sabe? De procurar ser uma pessoa melhor, de procurar rever meus pontos de vista, de tentar melhorar como ser humano, né? A pandemia também foi um momento muito disso. E de voltar a lembrar do melhor de mim, né? Uhum. Então, por exemplo, eu fiz cursos sobre agrofloresta, né? Voltei a dar a minha disciplina de desenvolvimento regional e agricultura familiar, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Dei um curso pelo IA de educação no campo,
né? Retomei alguns estudos nesse sentido que eu gostava Tá. muito, Tá. né? Então, assim, a vida e o campus também foi me levando, né? Um campus de saúde, eu estudo muita avaliação de políticas públicas envolvendo saúde, Uhum. mas eu percebo que eu gosto muito, mas o que eu mais gosto é esse outro lado, entendeu? Eu também Tá. gosto de educação, mas da educação, o que eu mais gosto é a educação no campo. Tá. Né? A gente também, eu acho que é levado um pouco pelos editais, né? O que estão aprovando nos editais, quais são as áreas agora que estão contemplando. Também aconteceu isso comigo, Uhum. né? Uhum. Então, a USP pressiona a gente para produzir. Uhum. Uhum. E eu, com o tempo, eu também percebi isso. A produção científica, né? E a produção, de uma forma geral, acaba nos protegendo na USP. Uhum. Uhum. Então, foi o jeito que eu encontrei para sobreviver, porque, Sim. quer dizer, de um lado tem essa questão interessante, né, de você ter um companheiro que entende, você pode conversar sobre um artigo que foi aprovado e o conteúdo do artigo, mas também nós somos vistos como uma dupla e dois votos, né? Então, Uhum. assim, Uhum. e isso também acaba criando resistência, né? E somos pessoas que não passamos desapercebido, né? Uhum. Então, eu acho que conviver com tudo isso, dar conta, né? Produzir para se proteger, né? Produzir para se proteger também desse universo masculino, Uhum. né? Acho que as mulheres ainda são mais demandadas, né, Cláudio, Sim, com essa sim. produtividade. A gente precisa, é como se a gente precisasse mostrar mais do que os homens, né? Sim, sim. Até ele, o João até às vezes brinca comigo. Ele fala assim, ai, você é sempre medalha, 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 né? Fica procurando a medalha. Eu falei assim, não é procurando a medalha, entendeu? É que se eu não tiver nenhum prêmio, se eu não tiver nenhum artigo bom publicado, se eu não tiver nenhuma pesquisa financiada, entendeu? Eu fico numa situação frágil dentro da Uhum. USP. Uhum. E mais frágil ainda como mulher, né, Lu? Então, assim, eu acho que isso tudo, essa vida profissional, eu falo assim, a figura jurídica, né, ela acaba protegendo, né, essa produção da Uhum. figura jurídica, né? Ela Exatamente. protege, né? A Mas gente vai achando. Cada mulher acha a sua forma de se proteger, né, Cláudia? A sua foi essa. Eu é, acho que não é uma é, proteção baseada na existência do seu marido na não, universidade, uma proteção baseada na sua própria produção, né? é isso. Conta para mim. E também não foi uma coisa assim de caso pensada, entendeu? Primeiro que Uhum. eu gosto do que eu faço, então assim, Uhum. tenho um prazer enorme em trabalhar, né? As pessoas falam assim, ah, você é workaholic. Eu falo assim, não, não é workaholic, né? Tem até outros termos para definir a pessoa que ela consegue trabalhar muito, mas sentir imenso prazer com aquele trabalho e ao mesmo tempo cruzar esse trabalho com a vida social, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em discutir um projeto jantando, sabe? Uhum. Uhum. Ou fazer uma reunião de trabalho na minha casa e fazer um almoço. Não tenho dificuldade nisso, né? Então, Uhum. as coisas acabam se misturando e ao mesmo tempo foi o jeito, né, que eu me protegi, né? Então, Ó, o acho Rui que está foi. dizendo, o distanciamento físico não iguala as pessoas em relação ao gênero. Não entendi bem o que você quis dizer, Rui, mas acho que talvez seja a questão de que o distanciamento físico e a pandemia foi pior para as mulheres. Acho que é uma questão, né? Não para Sim. você, porque você já tinha esse trato da casa na sua rotina, mas acho que para muitas mulheres que não tinham, eu estava pensando ainda hoje, porque agora fechou o Ribeirão, né? Tem muita mulher que não cozinha, né? Ou homens que não cozinham. Ou Rui, em relação aos encontros físicos, por isso o machismo deixa de existir.
Ah, tá, entendi. Porque a gente está mais protegido atrás das câmeras, talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? Porque tem muito machismo nos corredores, né, Cláudia? Aquele tapinha Ah, nas muito. costas, né? Ah, muito. E assim, não é só machismo, né? É um assédio, né? Na verdade, tem um assédio de poder, né? As pessoas com poder, tem muito assédio na fé, né? E nos E olhares, né? Tem uns é, olhares, ah, né? ah, eu tive algumas vivências, né? Não são só olhares, né? É, Algumas vivências, alguns confrontos, né? Com homens com poder, né? tá. Então, assim, isso não é muito tranquilo, né? Eu demorei um tempo, né, para absorver, para aprender com isso, né? Então, assim, são situações muito delicadas E como é que você aprendeu a se defender? Que estratégia de defesa você usa? então, às vezes eu acho que essa pessoa jurídica é uma delas, Hum, sabe? As pessoas, por exemplo, né? Eu venho dar aula, ou, por exemplo, hoje, né? Então, assim, como ia falar da fé, então, assim, eu tô vestida para dar aula, entendeu? uhum, Eu tô de saia, eu tô de salto, eu tô maquiada, né? Então, assim, as pessoas me veem com esse guarda-roupa de pessoa jurídica, né? uhum, A Cláudia mesmo é mais hippie, né? hum, Eu gosto de havaiana, eu gosto de saião, entendeu? Eu gosto de saia comprida, eu gosto de roupa, eu falo que assim, roupa de praia, né? tá. E meu guarda-roupa é um pouco isso, né? Metade é pessoa jurídica e metade é resort, né? Eu brinco que é um resort. Parece que eu tô sempre pronta para ir para um resort, né? Tá, Mas se eu pudesse, eu ficava nesse ambiente. tá, E eu vejo que a figura jurídica, que é mais séria, né? Que é mais gestora, mais profissional, acaba dando um distanciamento, sabe? tá, Então, acho que tá. foi um jeito um pouco de sobreviver. E do outro lado, as coisas que me dão prazer, né? Então, assim, essa minha relação com a família, com os meus filhos, com os meus amigos. Eu gosto muito de festa, né? Eu gosto de reunir as pessoas. E também essa tentativa, né, de estar crescendo como ser humano, de tentar entender as limitações do outro, né? Porque agora eu olho depois com um certo distanciamento, né? E eu fico com pena, né? Porque eu falo assim, gente do céu, né? Gente com tanto problema, né? Precisava tanto de terapia, né? E aí vem gastar todas as suas frustrações, seus problemas em cima da gente, né? Pois é, pois é, pois Então, é. assim, eu tento me recuperar com esses hobbies, né? E com essas relações de amor, de afeto, né? Que a gente tem com a família, com os amigos, com o mundo, né? Graças a Deus, eu sou uma pessoa com muitos amigos. Os alunos, vários se transformam, eu já vi vários aqui, se transformam em amigos, Uhum, né? uhum. Então, É, assim, é lindo isso com a gente, né? A gente poder ter esses alunos como amigos, né? É muito bom, é é, muito bom. é Mas verdade. essa é a face da professora. E tem uma face da gestora. Você foi recentemente prefeita do campus. Como é que essa coisa de sair da teoria e ir para a prática? Porque você, né, você trabalha muito com gestão pública na teoria, nos seus artigos, no seu grupo de pesquisa. Como é que foi colocar isso na prática? E acho que por dois aspectos. Por um lado, mais, vamos dizer, teórico na prática, e pelo lado também de ser uma mulher enquanto gestora de um campus. Olha, foi um desafio enorme, né? Porque no final eu fiquei 4 anos lá, né? Entre ser vice-prefeito e prefeita. E essa parte da gestão, mesmo quando eu era vice-prefeita, né? Eu era junto com o professor Sakamoto, que é da medicina, e ele delegava muita coisa para mim, então muita coisa eu tocava, né? A gente meio que repartia as funções.
Então, eu aprendi muito e eu tenho um prazer enorme de conviver com as pessoas, né? Então, sempre foi muito bom o meu convívio com os funcionários, né? Todos os servidores, que são mais de 400 pessoas, né? De todos os tipos e Na perfis. prefeitura tem Na 400 prefeitura, funcionários. é. Nossa, é Na prefeitura bastante. são mais de 400 pessoas e pelo campus, né? Antes da pandemia, rodava mais ou menos 20 mil pessoas, Uhum, né? uhum. Então, assim, eu tive uma experiência como se eu fosse prefeita de uma cidade pequena, Sim, né? sim. É, E isso, claro, que profissionalmente foi muito legal, porque assim, muita coisa que eu conhecia no papel, né? Então, por exemplo, todo o setor de compras, de licitação, né, que envolve, né, os processos, projetos, né? Então, assim, eu acompanhei muita coisa, né? Essa semana que eu falei que eu estive no campus, as obras várias que eu comecei vão finalizar provavelmente esse ano, né? Então, Uhum, a reforma de todo o complexo esportivo, da biblioteca, né? A finalização da reforma da moradia estudantil, né? Do teatro. Então, assim, eu olhei o todo, né? Eu olhei assim, nossa, o que há muito tempo ou está fechado, ou não tem atenção, ou está abandonado, o que eu uhum, posso fazer por isso? E aí foi uhum, legal, porque a equipe, né, me apoiou, né, e acreditou no que eu estava falando, a própria reitoria também, né, então também deu certo, né, o professor também, Sakamoto, e depois sozinha, quer dizer, acreditaram nesses projetos. Então, assim, muita coisa aconteceu. Então, assim, eu fico muito feliz, né, por muita coisa que eu acabei me envolvendo e acreditando e acabei aprendendo com isso. uhum. Mas tem um outro lado que depois que eu saí de lá, que eu fui entender, né? A Universidade de São Paulo, ela tem uma cultura organizacional que foi muito influenciada pela cultura francesa, né? Hum, E eu sou uma pessoa que fui muito influenciada por uma cultura da GV de gestão, que é americana. hum. Então, Tá. assim, eu sou uma gestora e eu tenho eu olho o mundo desse jeito. Você tem esse problema, o que nós precisamos para resolver esse problema? O que vai ser implantado? Quanto tem de recurso? Como é que nós vamos operacionalizar isso? Então, Uhum, assim, uhum. quando eu olho, e os americanos têm muito isso. Eles às vezes são meio, né, complicados, mas eles têm isso, né? Então, assim, eu tenho um problema, como eu posso resolver e vamos intervir para solucionar isso. Na cultura francesa, isso é um pouco diferente, né? As relações são mais políticas, Hum. as organizações são mais políticas, né? E, ao mesmo tempo, nem sempre se resolve nessas organizações onde a prioridade são esses jogos políticos. Isso é Tá, característico da cultura organizacional francesa, mas tá. ela está também na USP. Então, Uhum, assim, uhum. eu tenho um certo problema em lidar com essa cultura. Agora, de longe, eu percebi isso, entendeu? Tá. Então, assim, muitas vezes, nessas relações de poder, um superior não quer ouvir que ele tem sérios problemas em determinadas áreas e que eu, que sou mulher e com menos poder, poderia auxiliá-lo para resolver aquilo, entendeu? Uhum, uhum, Então, uhum. assim, isso é uma coisa que às vezes, né, aconteceu, né, e eu acho que vou tentar evitar estar nessas relações. Agora, aqui a universidade vai demorar muito tempo e eu não sei se vai mudar um dia. Ai, Cláudia, eu acho que você tem que. Tinha fechado aqui, desculpa. Eu acho que a gente precisa estar nessas relações, justamente para
para que isso vá mudando, porque você vê, você está refletindo isso já faz um ano, não, faz mais de um ano que você saiu da prefeitura, que era antes da pandemia. Você chegou em algumas reflexões mais recentemente. Provavelmente a pessoa que você tentou ajudar e que não deu muito certo também deve ter refletido. Pode ser, vamos ser otimistas e vamos ver se, vamos entender que essa pessoa tenha refletido e chegado num ponto semelhante ao seu e falar, puxa, ela poderia ter me ajudado. Não. Ok, vamos Não imaginar. tem essa ilusão, não tem essa ilusão. Não sei, Cláudia, eu acho que a gente precisa continuar tentando. Em vez de se afastar, eu acho que a gente precisa, talvez, ter consciência. Acho super interessante você trazer essa questão de você ter entendido o que foi que aconteceu, para que você, quando estiver novamente nessa posição, já vá com outro ponto de vista e outras mulheres que chegarem nessa posição já cheguem assim. Mas acho que a gente não pode recuar, eu acho que a gente precisa. E ocupando esses espaços justamente para ver se a USP muda, porque, né, até em outra, eu não lembro em qual, até o Matheus que fez um comentário, ele respondeu ainda hoje, ele me perguntou alguma coisa sobre, acho que foi quando eu falei de mim, ele me perguntou sobre o que eu acho da USP e tal, eu falei, não, eu acho que a USP é extremamente burocrática, engessada, como você está dizendo, teoricamente você tem muito mais estrutura do que eu para falar, mas a gente precisa mudar isso, né, Cláudia? Pelo menos aos poucos. A gente precisa ir tentando, né? A Gessiane está falando que é uma mudança muito demorada, de fato mas eu acho que mulheres como você, como a Gessiane, não podem recuar, por mais difícil que seja estar nessa posição. Vocês estão muito. Vocês são muito capacitadas para ocupar essas posições, né? Que é justamente a pergunta que o Rodrigo tinha feito, que esse machismo fica mais evidente quando a mulher assume um cargo de gestão, né? Né? Fica bem mais evidente quando ocupa um cargo de gestão. Eu agradeço os elogios, viu, Lu? Mas eu vejo que você tem outros espaços, né? Acho que você tem 30 mil coisas que você pode fazer, né? Eu saí da prefeitura e logo em seguida me chamaram para participar da Cátedra de Educação Básica, aqui no campus de Ribeirão e lá em São Paulo, né? E como membro do Conselho Consultivo, né? O Conselho Acadêmico. Então, a gente tem também muitas universidades numa só. Sim. Por exemplo, na cátedra, eu não esperava, mas no fundo é um presente, porque são os maiores especialistas em educação, né? Que estão ali reunidos, muitos sêniores, né? Já com, né, notoriedade, idade, né? Então, assim, ouvir essas pessoas falando é muito interessante, é um privilégio, né? Então, assim, você também contribuir e estar presente em nichos diferentes dentro da universidade, que é tão diversa, também é legal, né? Sim. E tem algumas coisas que aconteceram, né? Então, assim, talvez pela idade, tinha uma certa resistência ao formato digital, às inovações do mundo digital, né? Então, assim, eu tentei contribuir um pouco nesse sentido e deu certo, né? Então, assim, eu acho que a gente pode contribuir de diferentes formas para as diferentes universidades que tem dentro da própria universidade, a nossa, principalmente, né? Então, eu acho que não é um recuar, talvez é um se transformar, sabe? Eu acho que você pode se transformar seu espaço de atuação e ao mesmo tempo, se preservar, sabe? Tá. Então, eu vejo que tem algumas coisas que eu, nesse meio tempo, que eu neguei, que eu não quis, porque eu falava assim, não, isso não vale mais a pena, sabe? Entendeu? Então, eu acho que é um pouco desse aprendizado, né? E você ficar olhando para isso, e o que acontece, e como acontece, e ao mesmo tempo como você se sente em relação àquilo, é uma coisa importante, porque senão você vai nesse dia a dia, e quando você vê, você esquece quem você era. Né? Então, eu acho que a pandemia é legal porque
você volta a pensar quem eu sou, o que é importante para mim, o que eu vou apostar, aonde vale a pena eu estar presente, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um tempo que a pandemia está permitindo que geralmente a gente não tem, entendeu? Então, eu revi um pouco, né, dessas prioridades, dessas relações de poder, né? E aí quer dizer, não sei como é que vai ser quando voltar, né? Mas tenho esperança de ser melhor. Né? Lá em 2030, né? Quem sabe? Tenho esperança de ser melhor, né? Não sei, eu tinha mais, viu, Cláudia? Lá em março, quando começou, eu realmente estava mais esperançosa. Hoje, vendo a situação que a gente está, eu perdi mesmo as esperanças. Mas, enfim. Me diz o que você diria para a Cláudia, que tinha 20 anos, quando começou lá, terminou a faculdade, começou carreira. O que você diria Tudo para vai dar essa Cláudia? certo. Tudo vai É dar isso? certo. Tudo vai dar certo. Eu tenho esse lema. No final, tudo acaba bem. Se ainda não tá bem, é porque não acabou. Porque no final vai Tá. acabar bem, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco esse lema aqui na minha casa, sabe? Uhum, Se você não faz mal para ninguém, se você só produz o bem, né? uhum, Se você tenta fazer tudo direito, né? E ao mesmo tempo se aplica, né? Tem paixão naquilo que você faz, tudo acaba bem, né? O universo conspira a seu favor, né? Então eu acho até legal, porque mesmo com todos esses dilemas, com todos esses problemas e toda essa cultura, né, brasileira, né, o universo foi muito bom, né, para mim, né, para a família, né? Então assim, muita gratidão, né? Então eu acho que assim ainda não acabou, mas o que está sendo bom, entendeu? Apesar de tudo, o tá, negócio é bom. O negócio é bom. tá. Né? Eu E tenho uma essa outra alegria de pergunta. viver, né? Eu Ai, acho eu que é acho bom isso ter isso. ótimo. Acho que a gente não pode perder. Tem uma pergunta que a Mariana fez para a Roseli, acabou virando o tema do evento que vai ser da Cal. Ela perguntou quais são os desafios presentes das mulheres e quais serão os desafios futuros. O que você me diz É, disso? assim, primeiro que, assim, como socióloga, eu tenho que relativizar isso. Então, eu não posso falar das mulheres, porque, assim, pensa na mulher de baixa renda, sem qualificação, sem preparo, sem habitação, negra no Brasil, né? Então, assim, eu não posso falar sobre essas mulheres, porque eu acho que as mulheres brasileiras e essas típicas tem um lugar de fala que eu não posso nem abrir minha boca, porque eu tenho condição privilegiada por ser branca, classe média, por ter estudado, né? Então, assim, eu só posso falar desse pequeno universo, né? Desse pequeno universo, eu acho que a pandemia, para algumas mulheres, elas perceberam uma boa parte do que elas perdiam, Hum, entendeu? Em casa, principalmente as que são profissionais e têm filhos. tá. E aí eu acho que esse dilema entre rasgar o sutiã, ir para o mercado de trabalho, sobreviver no mercado de trabalho, ter filho e conciliar tudo isso, ainda vai demorar um tempo, né? Eu acho que talvez a próxima geração seja essa geração que fala assim: ok, vou ficar mesmo sem trabalhar 3 anos só curtindo meu filho, porque é importante nesses 3 primeiros anos de vida. Entendeu? Uhum, uhum, Eu acho que vamos se permitir um pouco fazer algumas coisas que as mulheres que entraram muito forte, que foram muito testadas, não se permitiam, entendeu? uhum. Então, eu acho que talvez seja uma coisa legal para as mulheres como profissional, eu falo, né, dessas, né, que estão nesse mercado de trabalho mais privilegiado. Sim, sim, que Então, não eu tem acho problema que nenhum na pandemia, a não ser dar aula e ter a criança do sim, lado. sim, entendeu? Uhum. Para as mulheres, na verdade, essa brasileira oficial,
né? Essa da estatística, eu acho que a coisa vai ficar muito mais complicada, porque o Brasil está ficando mais pobre. Hoje eu vi uma notícia de que os paraguaios estão vindo no Brasil porque o real está tão baixo que está compensando fazer compra no Brasil, né? Então, eu fiquei olhando e falando assim, nossa, que coisa, né? Quer dizer, com todo respeito ao povo paraguaio, que também era uma sacanagem que a gente fazia com eles. Não, mas assim, a gente ia para lá comprar coisa lá e agora inverteu a coisa, né? Então assim, o Brasil está ficando muito pobre, a inflação está muito alta, a gente tem um desmantelamento das políticas sociais, né? O que envolve saúde, educação no Brasil como um todo. Tem um desmantelamento muito arquitetado, que só quem estuda percebe, né? Eu vejo que o atual governo federal, ele não vai lá e ele termina com a política. Ele termina com orçamento. Então, assim, não sai na mídia porque ela continua existindo, mas não tem mais dinheiro para aquilo, entendeu? Que é a mesma coisa que não ter. E isso, para essa população de baixa renda, eu acho que a situação vai ficar pior, sabe? Então, o que eu posso pensar dessas mulheres são os coletivos, né? São as associações comunitárias, as cooperativas, os coletivos de mulheres, né? Que podem, talvez, criar uma nova subjetividade para fortalecer essa mulher, né? Eu acho que esse é um caminho interessante. Né? E que eu gostaria assim de apoiar, né? Agora na pandemia eu até criei um curso através de uma plataforma para mulheres empreendedoras de pequenos negócios, né? De classe da classe C, né? É um projeto agora que eu estou tentando viabilizar. Porque, assim, a gente tem que tentar ajudar essas mulheres que estão em muita vulnerabilidade. Então, eu acho que eu, como mulher, tenho uma condição muito privilegiada. Né? A minha pergunta é como é que a gente acessa, porque eu acho tão difícil. Como é que a gente chega até essas mulheres? Porque elas não têm acesso ao Instagram, por exemplo. Essa eu não sei qual é o acesso que elas têm a uma plataforma como essa onde nós estamos. Você entendeu? Precisa ter um celular, precisa ter acesso à internet, precisa de um certo privilégio para estar aqui. E isso já me incomoda de cara, porque a gente precisa ir para a comunidade, né, Cláudia? A universidade precisa estar mais em contato com a universidade, com a comunidade, mas como fazer isso? Como é que você tem feito? Então, eu tenho muito trabalho de extensão, né? Faz muitos anos que eu faço, né? A universidade, ela permite isso também, né? Através da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Então, assim, desde que eu entrei na FEA, eu tenho projetos de extensão com comunidades. E eu já organizei centros de inclusão digital, formação de política para mulheres, formação de possibilidades de geração de renda através de pequenos negócios também, né? Também já tive projetos. Hoje eu tenho um projeto de educação fiscal para a escola pública, né? Para aluno de escola pública. Essas mulheres que eu estou pensando, né, nesse curso que eu desenvolvi aí durante a pandemia, é através desses grupos que tem nas redes sociais. Então, assim, eu tenho conversado e participado de um grupo de mulheres de baixa renda. Nesse grupo tem 300 mil mulheres na região de Ribeirão Preto, né? Então, assim, foi para esse grupo que eu criei essa possibilidade, nessa perspectiva de fazer um curso que eu estou chamando de Pequenos Negócios e a Gestão da Felicidade, sabe? Porque quando você vai ver o pequeno negócio daquela mulher, não é só o negócio, a vida dela é uma bagunça. Né? Então, a ideia é ela pensar um pouco sobre essas prioridades e sobre a vida dela e, ao mesmo tempo, dar algumas ferramentas de gestão, né, para ela ter um plano de negócio, uma perspectiva, né, de remuneração real,
né? Que ela se entusiasme, inclusive, a mudar a sua vida, né? Então, assim, talvez deixar o companheiro que é violento, né? Abusador. De ter uma renda que ela consiga pagar um aluguel sozinha, né? Que ela se sinta mais segura para ela ter essa autonomia, né? Então, no momento, um dos projetos novos aí, que é da pandemia, é esse, né? E eu acho que a gente tem que criar, né, esses canais e levar a universidade mesmo para quem precisa de fato. Aos poucos a gente chega. É verdade, verdade. Cláudia, que prazerzão falar com você. Obrigada, acho que deu para te conhecer melhor, vai ficar gravado, né? As pessoas conseguem voltar aqui, conhecer melhor a professora Cláudia. Como já estou indicando, professora, quero TCC. Vai lá que tem gravado com a professora, você conhece ela e aí você vê se você vai gostar. É verdade, verdade. Então... eu que agradeço. Super legal essa sua iniciativa, né? Eu acho que eu tenho visto, né, as conversas, eu não consigo entrar no horário, mas vi várias gravações aí, eu achei bem interessante, porque a última que eu assisti foi a da Lara, né? E é legal, porque você entende um pouco, né, da história da pessoa, né, e o olhar sobre o mundo, né, talvez crie mais empatia, inclusive entre a gente, né, Lu? Eu acho, Cláudia, para mim está sendo muito positivo, porque eu estou vendo todas. Essa história de eu fazer ao vivo é só porque é mais fácil da gente gravar, né? Fica aqui guardado, tem muita gente que vê depois, mas eu acho que está sendo muito positivo. Eu não pensei nisso, logo que eu pensei, eu falei, eu acho que seria legal fazer um panorama das mulheres das praias, beleza, vamos fazer, ponto. Mas eu acho que está tendo uma externalidade positiva que eu não tinha imaginado. De gerar um pouco mais de empatia entre as mulheres, né, Cláudia? Que a gente... Acho que isso ajuda um pouco, né? Vai virar sororidade sem querer. É verdade. Eu que agradeço. Agradeço aí o convite. Obrigada, meu bem. Obrigadão. Tá bom. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.